eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, Deus. Louvado seja o seu santo nome, meu Pai. Nós te adoramos, meu Pai. Nós nos rendemos, meu Pai. Só o Senhor é o nosso refúgio. Só o Senhor, meu Pai. Aleluia, meu Deus. Nós vamos agora para o momento das ofertas e dos dízimos. Todos aqueles que gostariam de contribuir, que acreditam naquilo que nós estamos fazendo. Nós somos o corpo de Cristo. Não somente nós, mas temos várias igrejas em Campo Grande, no Brasil. E nós, como corpo de Cristo, que queremos fazer, que queremos contribuir, que queremos ajudar, que queremos fazer parte dessa obra de Deus. Nós temos muitos meios para fazer isso, muitas formas de contribuir, muitas formas que nós podemos deixar com que Deus nos use. E as ofertas são uma dessas. Então, aqui nessa igreja que também faz parte do corpo de Cristo, nesse lugar, se vocês acreditam nessa causa, se vocês querem contribuir, fiquem à vontade para ofertar, fiquem à vontade para
fazer esse gesto de louvor a Deus, de participação dessa história, de participação dessa obra. Amém? Vamos cantar. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Pastor Loyola. Bem, obrigado. Ministério de Louvor. Vamos orar, né, irmãos? Consagrando esses dízimos e ofertas. Já cantamos mais, já recolhemos, mas nós sempre oramos. Eu queria orar para que Deus esteja colocando as mãos sobre as tuas finanças, sobre o teu trabalho, sobre aquilo que você faz. E eu sei que Deus já tem te ouvido, mas é bom orarmos juntos, né? Baixe a sua cabeça, vamos fazer essa oração. Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem nos suprido, sustentado por tantos anos, tantas décadas. E também, ó Deus, aqueles que dependem de nós, o Senhor tem também sustentado. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que contribui, que ajuda, que ministra, Senhor, a oferta, o dízimo neste lugar, acreditando e crendo que o Senhor é aquele que deu primeiro. O Senhor é aquele que abriu as janelas dos céus e sempre fará assim. E o que é bom é que a tua palavra diz que o Senhor não dá sob medida, o Senhor faz abundar, o Senhor dá com fartura, com abundância. A prova disso foi no teu ministério também, Jesus. Não foram só um pãozinho, outro pãozinho naquela multiplicação, mas sobejaram 12 cestos de pedaços de pão, porque o Senhor multiplica com fartura. E é esse coração, essa generosidade que nós queremos ter também. E os dízimos, as ofertas nos ensinam assim, que cada irmão seja abençoado em todos os sentidos: saúde, a tua proteção, o cuidado, a multiplicação, a abertura das portas. Nós oramos, Senhor, pela economia desta cidade, desse estado, deste país. Que o Senhor tenha misericórdia, principalmente daqueles que estão perdendo seus empregos, que seja uma situação passageira, que as coisas comecem a mudar rápido e venha reverter esse quadro. Nós oramos, nós pedimos, Senhor, que as tuas mãos se coloquem e o Senhor faça um milagre, mudando esta questão nesse momento, trazendo uma solução, Senhor, uma vacina para esta enfermidade, para que nós possamos realmente ter, aqueles que têm medo, que estão inseguros, eles tenham mais segurança. Nós cremos no Senhor, mas pedimos que o Senhor intervenha e faça um milagre, como o Senhor tem feito nas nossas vidas, neste país. Nós te agradecemos por tudo e sabemos que o Senhor nos responde hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos meditar na palavra do Senhor e depois nós vamos para a Santa Ceia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Eu queria frisar o verso 7, de Efésios, capítulo 1, mas o texto nós vamos até o 14, do 1 até o 14. E hoje eu quero ministrar no tema: por que precisamos tomar posse do perdão? Por que precisamos tomar posse do perdão verdadeiro, né? É essa meditação. E no verso 7, eu quero que nós foquemos nesse tema e a gente possa crescer na graça, no conhecimento, na palavra do Senhor. Nós cremos, irmãos, que se o ministério da morte,
que estava cravado em pedras, ele foi glorioso. Muito mais glorioso é o ministério do Espírito. Nós estamos debaixo desse ministério, da nova aliança, nunca esqueça isso. A Bíblia toda, ela é palavra de Deus, mas nós estamos realmente na nova aliança, no Novo Testamento que o Senhor nos deu, e o Novo Testamento, ele revela o Velho. Você encontra a revelação, né, e o entendimento no Velho, lendo o Novo, e o Novo está escondido no Velho Testamento. Então essa chave, que é o Senhor Jesus, faz com que nós compreendamos todas as coisas, a gente não fique confuso, a gente não fique perdido, mas a gente entenda de qual tempo nós fazemos parte, que é o tempo que está em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam na lei, para fazer com que nós sejamos adotados como filhos. Você é filho de Deus, não é criatura, não é servo só, nós servimos por amor, mas nós somos filhos, e essa filiação nós temos que sempre estar de posse dela. Nos momentos mais difíceis, de maior luta, nós podemos declarar: eu sou filho de Deus, e o meu Pai, Ele fez tudo e ainda faz tudo pela minha vida. Amém, irmãos? Efésios 1, do 1 até o 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Lembre que aqui está escrito nele, não é por nós mesmos. Se fosse por nós, não precisaria Jesus morrer na cruz, mas é nele nós somos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja que ele fala de novo, por meio de Jesus Cristo, né? É sempre o mediador, é o único mediador, é aquele que faz a ligação, é o nosso religare, não é os gestos, os atos, os rituais, não são as coisas que nós fazemos, mas é nele e por meio dele que nós somos filhos, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O verso 7 que eu quero que você frise, se você puder aí grifar na sua Bíblia, diz assim: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos repetir só essa partezinha? De acordo com as riquezas da graça de Deus. Preste atenção nessa parte, porque o acusador das nossas almas foi derrotado na cruz, mas ele insiste em continuar acusando, e nós muitas vezes nos deixamos levar, e a gente enfraquece, e a gente não avança naquilo que o Senhor quer nos usar, no poder que Ele quer nos usar. E eu estou fazendo essa explicação nesse momento, porque eu quero marcar aqui, né? Irmãos, a sombra dos discípulos curava. Por quê? Não era mais eles que viviam, mas Cristo vivia neles. Eles se entregaram tanto a esse amor, eles entenderam que não era por meio deles, não era pela força deles, não era pelo guardar da lei, mas era deixar Cristo absorvê-los. E então a sombra deles curava, o suor dos discípulos curava as pessoas. E o Senhor quer fazer a mesma coisa através de nós. Mas nós entramos numa coisa de acusação, de autoacusação, de nos sentir pequenos, incapazes, nós não somos ninguém para ser usado. Irmãos, até quando vai isso? Nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Então aqui não é pouca coisa, é riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, de novo, em Cristo, por meio de Cristo, no Senhor Jesus, no amado. É assim que Paulo sempre se refere, para que não venha a glória para o homem, para que não venha o homem em foco, mas o Senhor Jesus, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo
com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua pessoa que é a palavra, Senhor Jesus. Tu és o Verbo encarnado e a tua presença maravilhosa em nós nos faz compreender esse mistério que está aqui, Senhor, trazido nessa passagem onde Paulo introduz essa carta e depois ele vai levar a igreja a compreender tantas coisas, mas, Senhor, só aqui nesse início nós já ficamos alegres, nós ficamos felizes pela convicção deste grande homem de Deus que deixou estas cartas e gravadas essas palavras para que possamos nos refazer, para que possamos nos alimentar, para que possamos também conhecer qual é o teu propósito na nossa vida. Meu Deus, quantos anos o Senhor está ministrando, falando ao nosso coração para que nós sejamos usados e ousados, mas nós temos algumas amarras a serem quebradas e elas estão na nossa mente, Senhor. Elas estão como mentiras, sofismas, aquelas coisas que nos prendem como verdades que não são verdades. Nós queremos essa libertação e somente o teu Espírito, a tua palavra podem fazer isso. Senhor, desencastela as nossas mentes, Senhor, nos liberta daquilo que nos prende para não sermos instrumento nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra poderosa, eu te peço isso. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento e ele nunca mandou confessarem pecados. Em todas as cartas você não encontra Paulo falando para confessar pecado, mas sim declarou que nós já estávamos perdoados em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Ele não fala, ele não orienta a igreja a pedir perdão de pecado, a confessar pecado. Pastor, ele não fala isso? Não fala. O texto que nós temos sobre filhinhos, confessai as vossas culpas uns aos outros, Tiago fala, João fala, mas tem um detalhe. João escreveu as epístolas, onde você encontra ali no capítulo 1, verso 7, filhinhos, se vós pecarem, né, se vocês pecarem, vocês têm que confessar, vocês têm um advogado no céu, e vocês vão ser perdoados. Ele escreveu 60 anos depois que a igreja foi fundada. Será que naqueles 60 anos que a igreja já existia, ninguém pecou? Não havia pecado? 60 anos depois que a igreja foi fundada, ele escreveu essa epístola falando sobre confissão de pecados, e o primeiro capítulo da primeira carta, ele não está falando para os cristãos que criam no que Paulo pregava, mas para os judeus gnósticos. Depois você estuda o que é gnosticismo, você vê o que é isso. É uma doutrina que inclusive dizia que Jesus não tinha corpo. Se Jesus não tinha corpo, ele não teve sangue para derramar. A lei dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se não tem remissão de pecados, não tem então perdão de pecados. E esses camaradas acreditavam nisso. Olha, se o capítulo 1 fosse uma regra para a igreja, na verdade isso é uma regra religiosa, para você depender do sacerdote, depender do pastor. Inclusive tem religião que só o sacerdote pode te absolver. Por quê? Porque você depende dele, e o sacerdócio que nós temos é o sacerdócio do Senhor Jesus, e todos nós somos sacerdotes depois de Cristo, na presença do Senhor. Você lembra disso? Você crê nisso? Você pode chegar pelo sangue, pelo caminho que é o caminho novo do sangue de Jesus, estar diante do Senhor, e você falar com Deus, e você ter a tua vida diante dele de todas as formas, mas de uma forma até psicológica, porque você sabe que Deus vê tudo que nós somos, que nós intentamos, que nós já fizemos e que nós ainda vamos fazer. Mas se o capítulo 1 fosse para a igreja, no 2, o apóstolo João não teria dito assim, olha, eu vos escrevo essas coisas porque vocês já foram perdoados. Amém? Já foram perdoados. Nós temos uma questão de confessar pecado como se fosse uma obra. O arrependimento também se tornou uma obra, porque a gente faz aquela força para se arrepender dos erros que às vezes nem quer se arrepender, porque você às vezes fala umas verdades para uma pessoa, você, sabe, coloca aquela ênfase, você meio que fica até irado, e aí para você pedir perdão disso, é complicado, porque você fala assim, mas eu tenho razão no que eu falei, eu não falei nenhuma mentira, eu não falei nada de errado, por que eu tenho que confessar, que eu tenho que pedir perdão? E aí você tem que fazer aquela força, ou outras coisas que às vezes te arrastam, né, para fora do propósito de Deus, e você não tem aquela vontade genuína de pedir perdão, de confessar e pedir perdão. Você tem que meio que
dobrar os joelhos, escutar uma musiquinha, orar. Senhor, eu tenho que me arrepender de verdade, porque se eu não me arrepender de verdade, não vai valer de nada. Esse é o ensinamento que nós tivemos. Agora, quando que nós realmente nos arrependemos? Quando erramos com alguém, por exemplo. É se a gente tem amor dessa pessoa por nós e nós por ela. E aí o teu coração aperta, o teu peito aperta sem você fazer força. E você então, puxa, não devia ter falado isso, não devia ter pensado aquilo, não devia ter... Não há força. E com Deus muitas vezes nós precisamos de um clima todo especial para que daí nós nos arrependamos, peçamos perdão, sintamos a unção de Deus sobre nós de novo. E é todo um processo de performance, é todo um processo de ritual, e a gente se acostuma com esse ritual. E isso leva a gente à distância do grande e poderoso ato de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, mas como é que Paulo lidava com o pecado então? Irmãos, o pecado e as questões, de confissão de pecado, quando a pessoa se sente realmente com o peso nas costas, isso pode trazer morte para a pessoa. O pecado, ou aquele sentimento de culpa, ele traz para a pessoa um sentimento de morte, morte física, morte psicológica, morte social, morte espiritual. Morte física, por exemplo, o pastor foi chamado para orar por um missionário que estava enfermo, já quase terminal, e esse missionário aceitou a oração dele. Aí foi piorando, foi para o hospital, foi para a UTI, e quando ele estava prestes a partir, o pastor estava lá visitando, ele pediu para que as pessoas saíssem do quarto, os familiares, o doente, o enfermo, pediu que ele saísse, e aí ele falou, pastor, vem aqui, eu queria falar bem pertinho, ele estava falando fraco, já chegou no ouvido dele, falou assim, olha, não fique triste, não fique chateado de Deus não ter me curado com a tua oração. Eu sei porque eu estou assim e o que eu estou pagando. Quando eu era missionário numa certa cidade, eu adulterei contra a minha mulher. E eu estou passando. E não é porque o senhor não tem poder, o senhor não consegue orar. É que eu realmente me senti muito culpado com isso e vou levar isso para o meu túmulo. Então ele estava ali, o pastor orando e buscando e clamando diante de Deus, mas o enfermo não acreditava no perdão de Deus para a vida dele. E ele morreu. O pastor teve um certo alívio porque ele fez, e ele era um pastor que Deus usava em cura, e ficou pensando, por que será que eu não consegui, que a cura viesse para esse pastor tão abençoado, esse missionário tão abençoado? Era que ele se sentia culpado, ele se condenava, e ele preferiu morrer, do que ser curado. E isso acontece conosco, a morte psicológica. Nós temos, irmãos, a nossa mente, que é chamada, inclusive a nossa alma é chamada de psique, a nossa alma é muito complexa, a nossa mente é muito complexa. As coisas que vão à nossa mente, elas podem tomar conta de nós e a gente perder vontade, perder desejos, perder sonhos, a gente abrir mão de tudo e vai morrendo psicologicamente também. A culpa faz isso. Tem pessoas que não sabem, já falei isso várias vezes, mas elas se auto-sabotam. A morte social, muitas pessoas por se sentirem culpadas, por não conseguirem mudar, elas se isolam, elas ficam distantes das pessoas, distantes de familiares. Tem pais, por exemplo, que eles se afastam dos próprios filhos, porque eles muitas vezes sentem que erraram. Eu tenho, na minha própria família, o meu pai, ele falou para mim com 17 anos, quando eu fui visitá-lo, olha, se vocês quiserem vir aqui, vocês podem vir, mas se não quiser também pode me deixar em paz, porque eu sei que eu errei, e vocês vivem a vida de vocês lá, e eu vivo a minha vida aqui. E já estava perdendo os filhos de lá também. A culpa dele fazia com que ele se isolasse, e pensasse assim, eu sou assim, não tem como mudar. Se eu ofendi, se eu magoei, se eu desprezei, se eu deixei, agora eu não posso fazer nada, eu vou ficar do meu jeito. E ele falava aquela frase dos antigos, quando eu ficar mais velho, eu vou fazer que nem aqueles elefantes velhos que se isola da manada e morre sozinho. Essa era a mentalidade dele. Hoje todo mundo está ali pertinho dele, ele nem entende, ele está morando perto dos meus irmãos lá em Ponta Grossa, e começaram a se aproximar dele, mas você vê que é uma pessoa que ele precisava disso, mas pela dureza do coração, pelo sentimento de culpa, ele então não queria saber das pessoas perto dele. E a morte espiritual então? A morte espiritual aconteceu lá no Jardim do Éden, porque o homem tinha uma glória sobre ele, o homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha intimidade com Deus, Deus estava na viração do dia, lá no jardim, todos os dias, para falar com o homem, para ministrar o coração do homem. O acesso do homem a Deus era irrestrito e ilimitado,
porque Deus o criara para isso. E o pecado e a culpa e o sentimento de medo, porque vocês vejam, quando o Senhor se apresentou num dia para conversar com ele, ele chama: Adão, Adão, onde estás? E aí o Adão sai de trás de uma árvore, falando: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu tive medo. O medo de Deus faz com que nós morramos espiritualmente. E às vezes a pessoa está num lugar de culto, está seguindo uma religião, mas ela já morreu espiritualmente, ou ela desativou a vida espiritual. A verdade é que Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e ofensas e fomos ressuscitados por Cristo. Pelo amor de Deus nós somos ressuscitados. O que foi ressuscitado em nós? O nosso espírito. Nós podemos ter vida espiritual, mas a culpa faz com que muita gente que você conhece já não viva mais uma vida espiritual, porque eles se sentem culpados. Pastor, mas como é que Paulo lidava com o pecado então? Aqui é que nós temos que acreditar e a gente precisa entender. Se ele escreveu 3/4 do Novo Testamento e nenhuma vez nas epístolas ele ensinou a confessar pecado, como é que ele lidava com o pecado? É assim que nós temos que aprender, e eu quero trazer isso para nós nessa noite. Como que a gente lida com as nossas falhas? Porque nós ainda pecamos. Tem alguém aqui que não peca? Eu vou pedir para Jesus levar agora, para você não ter mais problemas. Jesus leva agora esse camarada. Tem alguém que não peca? Nós pecamos. Então como é que lida com o pecado? Se não é confessando, se não é nessa métrica, nesse ritual que nós fazemos muitas vezes, de confessar, de se arrepender, de pedir perdão, de chorar, de clamar ao Senhor. Como que é no Novo Testamento? Você vai encontrar nas cartas de Paulo, Paulo lembrando as pessoas de quem elas eram. Ele não mostrava o pecado das pessoas, ele mostrava quem elas eram. Então você vai encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, do 15 ao 20, em relação à prostituição. Ele estava falando com a igreja de Corinto, ele diz no começo da carta aos santos que estão em Corinto, porque ele não via a igreja santa pelas próprias obras deles, ele via, Paulo ensinava isso, eles são santos por causa do Jesus que é santo e deu a santidade para eles. Mas nós não queremos isso, irmãos, nós queremos conquistar a santidade por nós mesmos. A gente tem gosto de falar: olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro. Eu sou, como eu disse esses dias aqui, né? Eu sou um pecador bem melhor do que muitos. Eu jamais faria o que Hitler fez, o que tal exemplo negativo fez, porque eu só peco um pouquinho, não peco tanto. Mas Deus, o patamar e o padrão de Deus é muito alto, irmãos. Nós não conseguimos alcançar esse patamar, nós não conseguimos alcançar esse padrão. Deus é santo, 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 totalmente separado das nossas debilidades, daquilo que nos leva à destruição. Deus é vida, Deus é edificação, Deus é restauração, e o pecado é morte. Então Deus não tem nada a ver com isso, Ele não pode compactuar com isso. Ele nos vê através do sangue de Jesus, e Paulo via a igreja assim, por isso que ele disse, depois vai tratar no capítulo 6 essa questão específica, ele fala aos santos que estão em Corinto, amém? Por isso que a gente pode até dizer assim, irmãos, com toda a fé um para o outro: e aí, santo de Deus, como é que você está? Tem um pastor amigo meu que ele só fala assim: e aí, santo de Deus? Você fica meio assim até, né? Mas eu não sou santo. Você é santo por causa daquele que habita em você, você é santo por causa de Cristo, você é santo nele, por meio dele. E se você recebe isso, o diabo não tem do que te apontar o dedo mais. Você tem que orar para alguém, você tem que expulsar um demônio, você não vai recorrer à tua santidade, porque a nossa santidade não tem condição, irmãos. Nós somos santos nele. Mas no capítulo 6 ele vai tratar de prostituição, e aí sabe o que ele fala? Ele não condena eles. Ô gente, que negócio é esse? Vocês estão adulterando, estão prostituindo, estão fazendo coisa errada aí? Toma atento, gente. Não, ele falava assim: vocês não sabem que vocês são membros do corpo de Cristo e templo do Espírito? Como é que vocês vão entregar os membros do corpo de Cristo a uma meretriz? Olha a diferença. Está lembrando eles de quem eles são, e não do que eles estão fazendo de errado. Porque se você massacrar uma pessoa acusando, apontando o dedo, lembrando para ela do pecado, nem que seja pelas costas, essa pessoa não vai ter a dádiva da não condenação que aquela mulher adúltera teve, que nós lemos no começo do culto. Não vai ter a dádiva da não condenação, e a pessoa vai querer ficar naquilo, ela vai tentar sair, e quanto mais ela tentar, mais ela vai se afundar, porque o pecado é como uma areia movediça, ela tem que se transportar por lugar que Jesus conquistou para ela, assentado nos lugares celestiais.
nós fazemos parte do corpo de Cristo. E ele está dizendo assim, gente, lembrem quem vocês são, não o que vocês fazem. Isso é muito bom, irmãos, é muito maravilhoso, porque de condenação nenhum de nós consegue mudar. Você pode pegar 2 filhos, e você às vezes faz comparação, por que você não é como o Joãozinho, hein, Paulinho? Ele é estudioso, ele faz as coisas certas, você toda a vida me dá problema, você me dá dor de cabeça, você não estuda, você não faz o que eu mando, você me desobedece. E esse sermão que a gente dá na criança ajuda alguma coisa? Se não tiver uma vara para dizer, estou cansado, você vai começar a apanhar, aí ele teme, porque o medo se instaura. Mas se você chegar para um filho e mostrar para ele, meu filho, você é sal da terra e luz do mundo, você é perfeito em Cristo Jesus, foi criado para ser uma bênção, você é uma bênção. Pastor, isso não vai funcionar, isso não dá certo. Bom, se desse certo o outro jeito, não tinha ninguém mais errado, porque olha, principalmente de 30 anos para trás, vou colocar 30 anos, o negócio, a vara comia solta mesmo, tá certo que de vez em quando tem que dar umas varadinhas de pequeno, mas de 30 anos para trás, era pior até, mais 30 anos, era arreio de cavalo, era cordão de ferro, era arame, pedaço de pau, era humilhação, era destruição da moral da criança, dos pequeninos. Isso funcionava? Não funciona. Vai até eles ter 18 anos, de repente some de casa, desaparece, ou vive aquele rebelde para o resto da vida, porque na verdade a gente está lembrando as falhas. O Senhor Jesus, através do seu Espírito, lembra quem você é membro do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, você tem uma posição diferente. Quando você começa a lembrar quem você é, aí você fica pensando, poxa, se eu sou um príncipe de Deus, por que eu vou comer na lata de lixo? Eu tenho uma mesa sentada para mim, uma mesa pronta para mim, que das melhores coisas que o Espírito Santo tem para a minha vida, e esse texto todo vai falar disso que o Senhor fez por nós, da onde Ele nos colocou, por que Ele nos escolheu, por que Ele nos predestinou para isso. É um mistério, é segundo a sua vontade, é segundo o seu propósito, é segundo o que Ele quer e viu através de Jesus em nós. E você sabe o que é a coisa mais importante que você fez nessa questão toda? É você ter entregado o teu coração ao Senhor Jesus, é você ter crido, essa é a tua parte. A moeda do céu não é atos nem gestos, mas é fé. Nós temos que continuar crendo nisso, nós temos que continuar crendo quem nós somos. Outra coisa que Paulo fazia, por exemplo, em relação à divisão e orgulho na igreja, capítulo 3 de 1 carta aos Coríntios, ele fala assim, gente, eu estou sabendo que vocês têm aí divisões entre vocês, partidarismo, porque uns estão dizendo que é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Apolo, tem uns que falam assim, eu sou de Cristo. Vocês não sabem, ele lembrou eles, né? Vocês não sabem que todos são de Cristo? Aqui ninguém dos discípulos, daqueles que fazem alguma coisa, é maior do que Jesus. Se você falar que você é de Apolo, você está com o menor. Se você falar que é meu, eu sou de Paulo, não, você está com o menor. Lembrem que vocês todos são de Cristo, e nisso nós podemos, trazer para as questões de denominações. Porque essa é melhor, aquela é melhor, essa é mais pentecostal, aquela é menos pentecostal, aquele pastor é melhor, aquele missionário é melhor, aquela pessoa é melhor. Não, nós somos todos daquele que é o maior, nós somos de Cristo, e nós não temos por que nos sentir diferentes ou brigar por causa disso. Brigas, dissensões na igreja, sabe o que Paulo fala no começo dessa parte, do capítulo 3? Eu queria falar a vocês como a espirituais, mas eu tenho que falar como a carnais, como crianças, eu tenho que dar leite, porque vocês não desenvolvem. Vocês não crescem em Cristo, vocês são mais do que vencedores, e vocês são aqueles que estão com o maior, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Olha, para aqueles que levavam seus irmãos à corte, em julgamento, Paulo lembra em 1 Coríntios 6,3, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Para aqueles que ficam pensando, meu Deus, mas eu não tenho inteligência, a minha mente é limitada, eu não consigo avançar. Tem gente que está no outro patamar, que é orgulhoso demais, mas tem gente que se limita, porque ele não se sente capaz das coisas. Na mesma carta aos Coríntios, no final do capítulo 2, fala assim, nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então, o jeito de lidar com a culpa, o jeito de lidar com as nossas falhas, não é a gente ficar pensando nas falhas, mas é nós pensarmos em quem nós somos.
no que Ele nos tornou, para onde Ele nos transportou, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando, por exemplo, eu bem novo, comecei a frequentar a igreja que eu frequentava, e ali eu tive minha experiência com Cristo, foi me passado depois da minha conversão: olha, você precisa orar muito, jejuar muito, para você ser cheio do Espírito. E aí, eu achei que era assim, e fui. Já falei para os irmãos, quando eu desisti, que eu falei: eu não consigo, esse negócio não vai dar certo. Aí o Espírito Santo, né, ele me batizou, e eu, então, fui cheio, e foi maravilhoso. Eu não fui pela minha força, me ensinaram que era assim. Mas na verdade, quando você se rende ao Senhor em cada uma das tuas dificuldades, qual é a tua debilidade? Qual é a tua falha? No que você está concentrado tentando se auto-aperfeiçoar? Você buscando encontrar em você forças para sair disso. Tem gente que tem problema com fofoca, tem gente que tem problema com mulher, tem gente que tem problema com dinheiro, tem gente que tem problema com cobiça, com inveja, os mais diversos tipos de coisas que são obras da carne. O Senhor vê você como santo, mas você fica olhando para você e vendo essa falha. Todas as vezes que você cai, todas as vezes que você erra, você fica pensando: Deus, eu não devia fazer isso, eu não devia ser assim, eu não devia mais pensar essas coisas, por que eu caio nisso, por que eu não consigo vencer isso? O Espírito Às vezes a pessoa entra em coma, e aí? Eu já tive várias experiências assim, que a pessoa fala: olha, eu acho que essa pessoa está em coma e ficando tanto, até anos, porque ela tem que se acertar com alguém, tem que pedir perdão para alguém. E aí? Como é que é se a pessoa não voltar mais? É só os aparelhos que estão segurando a pessoa ali. Não pode ser assim, irmãos. A verdade é que nós estamos em Cristo, nós estamos localizados numa posição de estar assentados com Ele nos lugares celestiais. As nossas falhas, nossos erros, nossos pecados já estão perdoados todos até o fim da nossa vida. Você acha que os teus pecados, eles só vão ser perdoados quando você confessar? Ou eles foram jogados na cruz de Cristo, sobre o corpo de Cristo, lá 2000 anos atrás? Pastor, por que o senhor insiste em falar isso? Porque nós somos enfraquecidos pela culpa, irmãos. Nós somos enfraquecidos porque nós nos sentimos culpados o tempo todo. Vontade de agradar, desejo de ser aceito, principalmente o desejo de ser aceito. E a gente entra numa rotina de errar cada vez mais, sendo que o que nós temos que fazer é outra coisa. A nossa confissão tem que ser o que esse texto fala: a abundância da graça do Senhor é que trouxe sobre nós a remissão dos nossos pecados. Você consegue crer nisso? Pastor, é difícil de acreditar nisso. Mas aqui essa palavra, ela vai te trazer
a resposta. 2 Coríntios 5, verso 21. Pode ler alto aí, como você está mesmo de máscara, quem não está. Vamos ler juntos. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Você é justiça de Deus na terra por causa de Cristo Jesus. O que significa isso? Nós ainda erramos, nós ainda falhamos, mas quando Deus olha para nós, e quando inclusive os nossos inimigos olham, eles não têm do que nos acusar se nós não acreditarmos em condenação, porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus, nós somos a justiça de Deus caminhando na terra. O inimigo olha e fala assim, vai lá, está lá o perdoado, está lá o justificado, não por ele mesmo, porque ele não acredita na própria justiça, ele não acredita que ele pode se tornar santinho por ele mesmo, perfeito por ele mesmo, ele acredita na justiça que foi doada sobre ele, que está sobre ele como uma cobertura de glória. E o medo que nós temos muitas vezes de crer nisso, é que nós, ao acreditarmos, nós podemos relaxar e talvez errar. Talvez no começo você, que está fazendo muita força para você não errar, você até dê umas pisadas na bola, você vacile, mas você vai vendo que esse Deus te ama tanto, e que Ele não joga raios na tua cabeça, não te amaldiçoa, não te destrói, não te persegue. Porque a impressão que muitos têm, irmãos, é que Deus está ali na porta da igreja, ali para fora, só olhando, né? Às vezes como aquela pessoa que mora com a gente, que anda com a gente, fala assim, na igreja você é um santinho, né? Quero ver lá fora, daqui a pouco. E Deus está ali esperando a gente, será que eu vou ficar bonzinho, como eu pretendi ser e continuar? Não, essa semana, Pai, essa semana eu vou fazer de tudo para fazer o que é certo, eu não vou errar. Eu nem acredito que vocês pensam assim mais, mas tem gente que pensa, né? Pensa desse jeito, eu vou fazer de tudo para eu não errar, mas sai ali na porta da igreja já erra. Quem sabe ao levantarmos aqui a gente pode cometer algo que a nossa mente vem nos acusar, e não falta Satanás para apontar o dedo. Se você acreditar que você não está debaixo da tua própria justiça, do que é que o inimigo vai acusar você? Quando vier essa conversa fiada na tua mente, sabe, vem aquelas acusações, você fala assim, eu sou a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. A minha justiça não é minha, é aquela que está sobre mim dele. O acusador vai fechar a boca na hora, ele vai sair de perto de você na hora, porque você não vai se fundamentar nas tuas forças, mas nas forças dele. Que é uma comprovação bíblica do apóstolo Paulo, em relação a isso, ele dizia assim, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Se eu estou fraco para a minha própria justiça, para a minha própria santidade, eu estou forte na justiça dele, na santidade dele, e contra essa, irmãos, não há nada que possa nos derrotar, porque o nosso inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. O trabalho dele é tudo de ilusão, né? Como você se sente muitas vezes, o medo que às vezes vem sobre as pessoas. Você sabia que tem gente agora assim com uma expectativa negativa, meu Deus, como é que vai ficar a minha vida, né? Talvez isso esteja acontecendo comigo, por exemplo, quem já ficou desempregado, Deus vai abrir as portas em outro lugar, você pode ter certeza, mas a pessoa pode pensar assim, Deus está me castigando, não, Deus está tratando comigo. Irmãos, Deus vai tratar a gente com coisa ruim por um acaso? O que acontece de ruim no mundo é por causa do mundo mesmo, irmãos, é por causa das dificuldades do mundo. O nosso Deus não é mau, Ele é um bom Deus. O tempo todo Ele estendeu as mãos sobre o pessoal lá de Israel, e eles foram infiéis, mas a graça dele estava sobre os filhos de Abraão. Irmãos, nós precisamos vencer aquilo que o inimigo tem usado contra nós, que são as culpas pelo pecado. O perdão é o que nós precisamos nos apossar. Um dos maiores problemas da igreja é o julgamento e a condenação. Que nós estamos sempre nos lembrando dos nossos pecados, dos nossos erros, sempre nos lembrando do que nós fazemos, e não lembramos de quem nós somos. Quem você é em Cristo Jesus? Pastor, eu às vezes sou, às vezes não sou. Esse é o problema. Tem horas que eu sou muito santo, tem horas que eu perco, eu desço da cruz. Já viu gente falar, né? Isso. Mas quando você pensa assim, você está baseando em você. Irmãos, quem nós somos é por causa do que Cristo fez. É nele que nós somos. Amém?
É nele. Você tem lembrado do que você tem feito ou de quem você é? O problema de sentar, de orar, de agora, por exemplo, antes de tomar a ceia, você ficar pensando no que você fez, você esquece de quem você é. E se nós dependêssemos do que nós fazemos ou deixamos de fazer diante de Deus, a gente jamais seria perdoado. Você é membro do corpo de Cristo. Você é filho desse Deus amado. Você é altamente favorecido por esse Deus. Você é grandemente abençoado. Você é profundamente amado, amada desse Senhor. Amém, irmãos? Lembra de quem você é essa semana. Quando vierem as lutas, quando vierem as provas, quando vierem os problemas, se lembra imediatamente quem você é, se coloca em posição que a tua oração ela vai ser diferente. A tua oração vai ser com mais poder e autoridade. Porque o que nos enfraquece é a gente esquecer de quem a gente é. E o Senhor Jesus fez um trabalho maravilhoso, irmãos, para nos colocar nessa posição. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho terrível, foi um trabalho de dor, de sofrimento, para me tirar do reino das trevas, da ignorância, e me trazer de volta para o reino da luz, que é o reino dele. E nele nós somos os amados desse Deus maravilhoso. Amém? Feche os olhos. Eu queria orar por você nesse sentido. Quem sabe muitas coisas têm trazido para você um certo tipo de morte física, enfermidades no teu corpo. Não que nós não possamos ter enfermidade, porque a gente é mortal. Mas, irmãos, nós temos que reinar sobre a enfermidade, em nome de Jesus. Talvez você já está experimentando um certo tipo de UTI psicológica, né? O tempo todo a tua mente perturbada, incomodada. Quem sabe você não quer mais, estar no meio de pessoas, sente sem vontade de participar das coisas, até da tua própria família, às vezes se esconde, ou espiritualmente, você não sente mais a glória de Deus sobre a tua vida, você tem que fazer uma força para você sentir qualquer coisa de Deus, você está se sentindo seco como no deserto, é porque você está olhando para as tuas debilidades, para as tuas fraquezas. O inimigo faz você perder tempo com você. Lembra de quem você é. Essa semana, em cada circunstância, que você lembre de quem você é. Você acredita que você é filho de Deus mesmo? Você acredita que você vai morar no céu? Você acredita que você é cheio do Espírito Santo de Deus? Ou você não crê mais nisso? Você acredita que você pode ser usado para curar pessoas? Você pode ser usado para libertar pessoas? Será que você crê nisso mesmo? Se você ficar olhando para as tuas falhas, você não vai acreditar nisso. Você tem que olhar para quem você é em Cristo Jesus, mais do que vencedor. Você é em Cristo Jesus, aquele que pode todas as coisas. Em Cristo Jesus, você pode levantar as tuas mãos e o inferno tem que tremer, não por causa de você, mas por causa do que Jesus te tornou. Quando você anda na terra, você é a justiça de Deus, não depende de você. As tuas falhas, o Senhor vai te conduzindo para você, cada uma delas ser deixada de lado, não por você fazer força para deixar, mas por você lembrar que você é um príncipe, é uma princesa de Deus, é amado do Senhor, é santo do Senhor, e essas coisas não são dignas daqueles que estão nessa posição tão maravilhosa. Não se preocupe com isso, o Espírito Santo ele vai trabalhando isso no teu coração, se você começar a acreditar e lembrar quem você é. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos tornou agradáveis a Ti em Cristo Jesus. A nossa carne realmente, ela é pútrida, ela é fétida, ela é falha. Nós somos os mais miseráveis dos pecadores se não for pelo Teu grandioso amor. Não adianta queremos achar que nós podemos ser perfeitos por nós mesmos, porque isso não é possível. Mas o Senhor já resolveu essa questão. O Senhor jogou toda a nossa podridão, todo o nosso pecado, todas as nossas falhas no corpo do Teu Filho ali na cruz. E Ele foi ferido, Ele foi moído, Ele foi destroçado naquela cruz, e Ele sentiu a rejeição, Ele sentiu sobre o corpo dele os pecados todos nossos, para que nós possamos, para que nós, hoje, nós podemos ser chamados filhos do Deus Altíssimo. E Senhor, um dia nós tivemos essa certeza,
muito mais do que hoje. Muitos já estão desanimados, caídos, já não se sentem mais dignos de ser instrumento do Senhor. E quantos estão desviados, Senhor, já acreditaram na mentira do inimigo, eles querem ser por eles mesmos, mas não, nós somos em Ti, e que Teu Espírito nos ajude a nos lembrar disso e a ser instrumento para lembrar pessoas, em casa, no trabalho. Direto nós nos encontramos com pessoas que dizem: Senhor, eu já fui da igreja, eu já fui de Jesus, eu já fui crente, e a gente pergunta, Senhor, a eles: por que você não é mais? Porque eu caí. Meu Deus, tenha misericórdia, que nós possamos ser instrumentos para lembrá-los de que não é por eles, mas é por causa do sangue, como nós cantamos hoje. Mas se nós não acreditarmos nisso, Senhor, não vamos dizer para eles, não vamos ser usados para ministrar isso a eles, porque nem nós não acreditamos. Que agora essa mentira, Senhor, caia por terra, e o Teu filho e a Tua filha saia daqui cheio da certeza de quem Ele é no Senhor, para poder ser instrumento poderoso nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus eu oro, amém e amém. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos tomar a Santa Ceia juntos? Nós estamos tomando a ceia todos os domingos, porque a gente quer, irmãos, lembrar do que Jesus fez por nós sempre, e nós possamos então nos alegrar nisso, nessa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Foi o que Cristo fez que garantiu para nós todas as coisas. Amém, irmãos? É sempre para nós lembrarmos. Se a gente vai uma vez por mês só tomar a Santa Ceia, tem igreja que é uma vez por ano, a gente só lembra do que Cristo fez muito tardiamente. Nós temos que ficar o tempo todo colocando Ele como base, como sustentação e como centro das nossas vidas. Amém? E tomando a Santa Ceia, nós podemos também comer vida, beber salvação. É simbólico, mas é poderoso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Você vai participar com alegria, porque realmente é favor e merecido. Pastor Michel, queria que estivesse aqui comigo para me ajudar. Esse jovem pastor que vai me substituir. Ele vai cantar. Está dizendo aqui que ele hoje não vai ficar aqui comigo, ele vai cantar lá. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 22. Eu gosto sempre de lembrar desse texto, porque aqui o Senhor Jesus, Ele fala: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. E talvez você já tenha escutado várias vezes eu falar isso, mas eu quero fixar na mente de vocês. Essa noite era uma noite especial para os judeus. Era a noite da festa mais importante para eles, que era a festa da Páscoa. E o que é Pessah? É passagem por cima. É quando eles marcaram com sangue os umbrais das portas. Eles marcaram assim, ó, em cima e dos lados. O que isso lembra? Assim, ó. Faz um desenho. Não é cruz? Eles marcaram assim. E nesse dia o Senhor Jesus escolheu fazer esse momento com eles, que é memorial. Ele falou: olha, eu estou fazendo isso para que vocês lembrem que existe uma nova aliança, que vocês vão começar a fazer parte dela. Não tinha morrido ainda, mas na eternidade Cristo já tinha morrido. Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos, antes que houvesse tempo. O Senhor já tinha morrido por nós no conselho eterno do Senhor. Capítulo 22 de Lucas, o verso 14 diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei novamente dela até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, lhe deu graças e ele disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Não beberei outra vez até que venha o reino de Deus. O Senhor acho que vai fazer aquele vinho lá das bodas de Caná para nós tomarmos junto com Ele. E vai ser um vinho saboroso, porque nós vamos assentar à mesa com Ele para tomar esse vinho gostoso
que significa a alegria do Espírito sobre as nossas vidas, muito mais do que nós já experimentamos. Tomando o pão, deu graças, partiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha o que ele fala: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Quando Isaías fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, foi aonde? No corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre o corpo dele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você crê, essa dor no joelho que você está aí, quem sabe esse problema no rim, no fígado, no sangue, nos ossos, pressão, vai ser curado agora, porque você está comendo cura, porque ele levou a enfermidade. Ah, pastor, mas é o que? É mágica que acontece? Não, é fé. Fé no ato dele lá na cruz. E como nós precisamos, né, de uma materialização, você sabia que isso aqui, isso e o batismo, as únicas coisas que são chamadas de sacramento para nós? O que é sacramento? Manifestação visível da graça invisível. Eu estou vendo. Outra coisa importante que eu tenho dito: como que entrou o pecado na vida do homem e na humanidade? Não foi comendo alguma coisa? Nós comemos salvação. Amém, irmãos? Comemos salvação. Ele deu graças e ele partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vocês. Da mesma forma, depois da ceia, depois de ele ter dado o cálice para eles, ele ainda falou assim: esse cálice, esse verso que eu quero que você marque na sua Bíblia, 22:20, é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Como que era garantida a bênção de Deus sobre a vida deles no Velho Testamento? Pela obediência. Eles obedeciam? Não, mas morria um cordeiro de manhã ou de tarde, e aí a bênção do Senhor vinha sobre Israel. Mas eles deles mesmos não conseguiam, a graça já estava lá. Agora ele está falando: eu estou fazendo uma nova aliança, e essa aliança é baseada na minha atitude, na minha ação, no que eu fiz, não no que vocês podem fazer. Se preocupem em comer antes, em comer salvação, em ter comunhão comigo. Se vocês estiverem em comunhão comigo, se tiverem vida em si mesmos, olha, as falhas de vocês, elas vão ser superadas dia a dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque-se de pé, você que não merece, né? Vai receber aí o cálice, o pão. Os nossos irmãos vão distribuir para os irmãos, e você recebe com alegria. Pode cantar, Michel. Vamos cantar juntos com o Michel. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Falas de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me assegurar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém? Vamos cantar essa partezinha que a gente tem lá na frente do hino. Alvo mais que a neve, alvo
mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Vocês viram que é sempre assim, né? Os presbíteros, os diáconos saem servir vocês. Eles são os que servem, certo? E no final eu sirvo eles. Significando o quê? É uma corrente onde eu sou o que sirvo os que servem. Porque Deus deu os pastores para as igrejas e não a igreja para o pastor. Eu não sou dono da igreja. Ele me deu para vocês. Então eu sou o servo dos servos. E é um gesto que não sei se você já tinha percebido que é assim, né? Ou pensado o porquê do pastor não sair distribuindo. Tinha um amigo pastor que ele distribuía a ceia para todo mundo. E daí ele inclusive colocava o pão na boca das pessoas, que nem o padre, né? O pessoal não gostava muito de ficar meio Mas não sei se vocês perceberam isso. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou, nós servirmos uns aos outros, nós sermos servos uns aos outros. Amém? Tudo isso está concentrado nesse gesto que Ele fez. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Como é bom, Senhor. Como é bom nós entendermos, como é bom nós sermos inspirados no nosso raciocínio, aquilo que o Senhor fez. E como é bom, Senhor, não depender de nós mesmos, não achar que nós podemos, algum momento, Senhor, ter alguma honra ou alguma glória ou algo que nos faça dignos de participar do Teu sangue, do Teu corpo. Mas é o Teu sangue que foi derramado, é o Teu favor imerecido, porque o Senhor nos amou com amor eterno e nos aproximou de Ti, ó Pai. Pai querido, Teu Filho fez uma obra tão maravilhosa, Teu Filho santo, Teu Filho amado, que estava contigo desde sempre na eternidade. O Senhor o deu por nós, porque o Senhor nos ama. Nós, Senhor, precisamos compreender, aceitar, receber, acreditar nesse amor, Senhor. O Senhor nos purifica para que nós possamos ser dignos diante do Senhor. Que bom, Senhor, tirar esse fardo das costas, esse peso que o inimigo, que a religião por muitos anos colocou sobre nós. O Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. A tua pessoa humilde, que ressuscita os mortos, que sara o paralítico, que não rejeita aqueles que são pecadores. O Senhor foi chamado de amigo de pecadores. Nós estamos aqui, Senhor, como pecadores, amigos do Senhor, regenerados pelo Teu sangue, dependentes da Tua misericórdia. Que haja vida, Senhor, em nossa vida, que haja comunhão, que haja saúde, que as enfermidades caiam por terra pela nossa fé no que o Senhor deu a nós. O Senhor levou condenação, nos deu perdão. O Senhor levou a morte, nos deu a vida. O Senhor se tornou mortal para que nós fôssemos imortais. Aleluia, glória a Deus. Que bom, Senhor, que bom poder ser filho e filhos servos. Nós consagramos esses elementos e pedimos que cada vida, Senhor, agora desfrute dessa comunhão maravilhosa, que é uma comunhão no universo, a comunhão dos santos, dos filhos de Deus. Possamos nos sentir fortalecidos, ligados com o Senhor, que é a nossa paz, a nossa justiça. Obrigado, Senhor, pela nova aliança que é garantida pelo Teu sangue. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Pode participar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo
estamos assim, Senhor. Mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Faça assim com as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre você levante o rosto dele, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Que essa graça superabundante todos os dias seja o motivo da tua alegria. Que esse amor indizível, porém sentido em nós, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido e dado, seja sobre a tua vida também. Que a comunhão com o Espírito, a consolação do Espírito em cada situação, seja sobre a tua vida. E o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te sustente todos os dias da semana com muitas vitórias. Pai, eu quero orar pela vida da família da Bruna, pela mãezinha dela que perdeu seu papai hoje, que ela seja agraciada com consolo lá em sua casa. A Bruna também, toda a família, Senhor. O teu filho partiu para estar contigo, mas a tristeza, a dor, a saudade fica. Nós oramos por essa família, para que eles sejam, Senhor, guardados, protegidos. Nós oramos por todos que nos assistem agora, que quem sabe estão pedindo que nós oremos. Como igreja reunida, nós ministramos saúde, restauração, paz, libertação, portas abertas. Que o pavor, que o terror, que o medo, ele bata em retirada, não esteja sobre os teus filhos, não esteja sobre os teus servos, mas antes um espírito de coragem, de força, de fé, de vontade de vencer todos os dias. Abençoa a tua igreja, Senhor, nos quatro cantos dessa terra. Nós abençoamos o teu povo e declaramos uma semana de muitas experiências contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vá em paz, faça assim para os irmãos, paz do Senhor, né? Tem um cafezinho ali, você pode tomar. Que Deus te dê uma semana de muitas vitórias, em nome de Jesus. Aleluia.